Fala galera, espero que estejam todos bem. Eu sou o Jean Anjos e esse é o podcast Fui na Terapia, Diagnóstico Gente. Bom, galera, eu queria começar esse episódio, na verdade esse podcast, neste primeiro episódio, falando que eu estou muito feliz, muito grato de estar iniciando esse projeto. É uma coisa que eu já pensava em fazer há um tempo e surgiu agora, né, uma demanda / necessidade de iniciar esse podcast e eu preciso explicar do que se trata, né? Bom, primeiro episódio, fui na terapia e criei um podcast. Por que, então, nasce esse podcast? E por que foi na terapia? Bom, esse podcast nasce através de uma necessidade de rebuscar ensinamentos que eu tive lá no início da terapia, né? Quando eu comecei a fazer terapia, que já faz aí uns 8 anos mais ou menos, acho que vai fazer 8 anos esse ano. Isso com a mesma psicóloga. Eu tive uma outra oportunidade com outras psicólogas também, mas foram períodos muito curtos, que eu ainda nem contabilizo tanto. Então, tem 8 anos aí que eu faço terapia com algumas idas e vindas, né? Mas com a mesma psicóloga aí já há um tempo. E por que eu sentia essa necessidade de rebuscar esses ensinamentos? Eu acabei de passar por um término de relacionamento. Posso e devo falar disso mais para frente, né? Quando tivermos aí alguns episódios específicos. E esse término fez com que eu tivesse, né, a necessidade de buscar esses ensinamentos. Então, conversando com a minha psicóloga, eu falei isso com ela, eu tô com muita vontade de falar as coisas que eu sei depois que eu comecei a passar por esse processo agora por último. Muita vontade de falar, muita vontade de externalizar, que seja para alguém, né, de qualquer forma possível. Ela falou assim, Jean, por que você não grava você falando sobre o que sabe, sobre os seus ensinamentos? Porque, querendo ou não, quando você fala alguma coisa que você sabe, você acaba reiterando aquilo, né? Você acaba maturando aquilo na sua mente. Então, talvez seja uma forma interessante, né? De você conseguir gravar isso e tudo mais. Aí eu falei, uai, verdade, faz sentido. Então, eu comecei a pensar nisso. Falei, não, velho, faz muito sentido gravar para poder externalizar as coisas que eu sei, né? Sentimentos, tudo que eu aprendi. Então, aí eu vejo, se eu vou gravar, por que eu não faço junto, né, o útil ao agradável? E então começa um podcast. Aí eu comecei a pensar, validar, ver como isso também encaixaria na minha rotina, que também não é tão fácil. Comecei a conversar ali com o nosso amigo ChatGPT para poder me dar algumas ideias. E aí, então surgiu o podcast Fui na Terapia, tá? E esses entremeados que acontecem na minha vida por causa do podcast, muito provavelmente devo passar mais a fundo mais para frente, mas o ponto importante aqui é que o podcast foi criado. E eu preciso explicar também o intuito desse podcast, né? Além de me ajudar a reiterar as coisas que eu aprendi, ele também pode servir como uma ajuda para quem também quer, né, saber, quer fazer algo em relação à terapia, mas eu preciso informar que a minha visão aqui agora é uma visão de paciente, né, de uma pessoa que faz terapia e não de um profissional. Então, eu vou trazer coisas que eu aprendi, né, meus aprendizados, coisas que eu fiz para poder chegar até onde eu cheguei em relação à saúde mental, né, terapias, psicologia no geral, mas lembrando que tudo na visão de uma pessoa que é o paciente, né? E é importante falar isso porque eu não sou um profissional da saúde, eu não sou um psicólogo, é um assunto que eu gosto muito, sempre gostei muito, também podemos falar sobre isso depois, mas não é uma coisa que eu vou trazer aqui numa visão profissional,
vou trazer aqui numa visão, nem posso na verdade, né? Numa visão de paciente. Inclusive eu acho que a visão de paciente até nos ajuda, para quem está escutando, né, até nos ajuda a encorajar em algo, né, a tentar fazer algo, inclusive até começar a fazer terapia. Então, enfim, visão de paciente. E eu espero que vocês curtem, de coração mesmo. Começo totalmente com o pé no chão esse podcast, zero pretensões. De novo, o intuito principal aqui é eu mesmo, né? Reiterar o que eu sei, maturar tudo o que eu sei, gravar as coisas que eu passei lá no início da terapia, né? Revisitar e conseguir também internalizar esses sentimentos de acordo com o que eu sei. Vai ser uma visão um pouco mais individualista, ou seja, eu vou acabar falando mais de mim, né, do que do mundo em geral, até porque eu não tenho capacidade para tal. Mas assim, minha vida é um pouco curiosa também em relação a isso. Mas, né, estamos aí também para o que der e vier. Beleza? Ó, primeiro episódio é um pouco mais curto, mas nos próximos, até porque, né, vamos acostumando com esse processo, é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa. De novo, estou muito feliz, muito animado com isso, mas a gente vai destrinchando, vai aprendendo também, vou ter que estudar também mais coisas sobre isso para também poder passar algumas coisas mais fidedignas, né, mesmo na visão de paciente, eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu falo, né. Então, é isso. Primeiro episódio um pouco mais curto. Espero que fiquem aí comigo, espero que fiquem curiosos, espero que curtam bastante também sobre o assunto. É válido informar que esse podcast também nasce pois eu comecei a escutar um outro podcast aqui, que é o Psicologia na Prática, né? Um podcast bem famoso aí dentro aqui da plataforma. E eu escutando, né, nessa vontade de revisitar algumas coisas, escutando, eu também fui criando um pouco dessa coragem. E, coincidentemente, a Alana, né, que é a apresentadora do podcast, ela é uma psicóloga que aborda pela TCC, e eu faço terapia pela abordagem da TCC, então casou muitas coisas ali que eu sei com o que ela apresenta, e é isso. É válido dar esse crédito também que o podcast Psicologia na Prática me ajudou. Beleza, galera? Muito obrigado, tá? Espero que aí nos próximos as minhas ideias sejam um pouco mais organizadas. Vou aprendendo aí também no processo. Me acompanhe e te vejo ou te espero no próximo episódio. Belezinha? Valeu!